Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim, que esteja tudo bem com você, com sua família, que Deus esteja sempre abençoando vocês. Meus amigos, nós temos visto o desespero do sistema nos últimos dias aí. Parece que nas pesquisas o presidente Jair Bolsonaro está disparado na frente, né? Pelo desespero que a gente tem notado aí dessa turma, mas eles juram de pé junto que o ex-presidiário ganha as eleições facilmente, né? Porque apesar da gente ter visto ele caindo um pouquinho nas últimas pesquisas e o presidente Jair Bolsonaro subindo um pouco, mesmo assim ele ainda está bem na frente. Só que o presidente Jair Bolsonaro, ele sai aqui às ruas. Acho que todos viram agora nesse feriado do Carnaval lá em Praia Grande, o presidente no meio do povo lá na praia, aquela multidão de pessoas. Eu acho até que o presidente se arrisca muito, ele já teve aquele problema lá com o Adélio e o presidente ainda assim, ele não tem medo de sair no meio do povo, ele sai e o povo sempre aglomera, né, como diz a grande imprensa aí. Só não houve aglomeração dos foliões, né? Os foliões podem pular carnaval à vontade, que isso não é aglomeração, isso aí é bonito, é lindo. Mas quando o presidente Jair Bolsonaro reúne o povo e o presidente está no meio do povo ali, isso é uma aglomeração e isso faz muito mal para todo mundo, né? Então, eles pegam no pé do presidente, pegaram no pé dele quando ele foi para a Rússia, fizeram um monte de críticas, né? Criticaram porque o filho dele, o 01, o Carlos Bolsonaro, foi junto. O Alexandre de Moraes, que é um dos maiores opositores ao governo, fez inclusive pedido à PGR que investigue a ida do Carlos Bolsonaro lá na Rússia. Nós vimos dias atrás também, quando o presidente pegou 6 dias de férias e ficou lá em Santa Catarina, a imprensa toda dizendo que o presidente gastou R$900 mil, e isso é reverberado pela extrema esquerda aí no Twitter, nas redes sociais em geral. E o presidente teria gasto, então, R$900 mil em 6 dias, ou seja, R$150 mil por dia. E isso porque o presidente fica numa unidade militar, né? Ficou numa unidade da Marinha lá, não gastou com hospedagem, com alimentação, com nada. Eu não sei de onde que a imprensa tirou que o presidente gastou esse tanto de dinheiro, mas enfim, eles não falam jamais dos gastos que os ex-presidentes do PT faziam, né? Na época que eles estavam no poder, e eles faziam a maior farra com o dinheiro público. Eles também nunca criticaram as várias viagens de Rosimério Noronha com o ex-presidiário, né? Quando ele era presidente, ele levava quase sempre que a dona Marisa Letícia não viajava, o ex-presidiário levava a número 2, né? A Rosimério Noronha. E acho engraçado que tem muito esquerdista que critica o presidente por ter casado 3 vezes. Só que não criticam o cachaceiro, quando a dona Marisa ainda era viva, que ele viajava com a Rosimério Noronha, e isso todo mundo sabia que acontecia. A diferença é que ele levava a Rose e ele não, na grande maioria das vezes, não declarava o nome dela ali como uma das passageiras ali da viagem dele, né? Então ela ia como clandestina. E a imprensa se preocupa agora com as viagens que o presidente faz e com o filho dele que estava acompanhando lá na Rússia. Mas nós vemos agora aí a viagem do cachaceiro de 9 dedos para o México. Tem essa notícia aqui da Rádio Bandeirantes que diz o seguinte, ó: eleições 2022. Lula viaja ao México para cumprir a agenda de compromissos. Não sei se o Lula agora é candidato lá no México, porque fala eleições 2022, então coloca o Lula ali como candidato e diz que ele foi cumprir uma agenda de compromissos. Ele não é presidente, ele não é deputado, não é senador, não tem cargo nenhum aqui no Brasil. E ele, como candidato, porque está dizendo ali eleições, né? Então coloca ele como candidato, foi cumprir a agenda de compromissos. Eu não sei qual a agenda de compromissos um pré-candidato vai cumprir num outro país. Mas vamos olhar aqui na matéria para ver qual foi o objetivo da viagem do cachaceiro. Pré-candidato ao Planalto pelo PT, o ex-presidente Lula vai cumprir uma agenda de compromissos nos próximos dias no México. Por lá, ele vai se encontrar com o presidente Andrés Manuel López Obrador, que é de esquerda. Isso aqui já diz muita coisa sobre a viagem
do ex-presidiário. Ontem, o petista usou a escalada de aumento no preço dos combustíveis para alfinetar o governo. Ele não perde a oportunidade de criticar o governo. Se fosse esse pessoal do PT, eu tinha vergonha de falar principalmente alguma coisa relacionada a combustíveis, que remete ali a Petrobras, né? Todo mundo sabe a roubalheira que eles fizeram na estatal. Mas eles são cara de pau e eles ainda criticam ainda o governo. Aí vamos lá para o que interessa, que é o objetivo do cachaceiro ter ido lá no México, a viagem dele lá no México. O objetivo da viagem de Lula ao México é vender no exterior a imagem de que Jair Bolsonaro está isolado. Bom, o objetivo do ex-presidiário foi ir a um outro país para criticar o Brasil, para fazer críticas ao Brasil, porque ele não está lá criticando o presidente Jair Bolsonaro. Quando ele vai num outro país para tentar prejudicar o presidente que está agora no poder, ele está prejudicando o próprio país. Ele não está prejudicando só a imagem do presidente. Mas esse indivíduo não está preocupado, né? Porque ele sempre fez isso. Basta nós lembrarmos um vídeo que viralizou já há muitos anos, que acho que todos vocês já devem ter assistido, mas eu vou fazer questão de trazer novamente, que é este vídeo aí. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Bom, aí você vê que o ex-presidiário, ele adora a mentira, adora denegrir a imagem do país, desde que isso seja do seu interesse pessoal. Então, o interesse pessoal desses petistas, desse pessoal da extrema esquerda, sempre está acima dos interesses do país. Eles denigrem a imagem do país em prol de seus interesses pessoais. Então, é isso que o ex-presidiário faz quando ele vai para o México, às nossas custas. Nós temos que lembrar muito disso, que quando ele viaja é às nossas custas. E por que a imprensa não está criticando? Por que a imprensa não vai lá e investiga lá para saber quanto que ele gastou e divulga? Não, a imprensa fica quietinha e só divulga ainda que ele foi cumprir uma agenda de compromissos. Que compromisso? Denegrir a imagem do país agora virou um compromisso? Né? E eles ficam o tempo todo aí criticando o presidente porque o presidente não toma lado em relação ao conflito lá da Ucrânia com a Rússia. E o presidente não tem mesmo que tomar nada, ele está agindo de forma correta. O Brasil é um país que depende comercialmente, né, da Rússia principalmente, em relação à importação dos fertilizantes russos, né? Imagina vocês, o agronegócio sem os fertilizantes. Nós teríamos a nossa mola propulsora, que é o agronegócio, prejudicado. E é isso que essa gente quer. Eles não estão preocupados com o país, eles estão preocupados com o próprio nariz, com o próprio umbigo. Eles só pensam neles próprios, só no poder. E todos nós sabemos por que que eles querem voltar ao poder, né? Por que que eles querem ter de novo a chave dos cofres, né? Só interessa a eles as chaves dos cofres, nós sabemos disso. Basta olhar a quadrilha que o Lula e a Dilma montaram aqui no país. Né? Quase todos os seus ministros foram presos. Né? Presos ou investigados por corrupção. Agora o Lewandowski acabou de arquivar o último processo que restava contra o ex-presidiário, né? Que é aquele processo lá dos caças Gripen, que ele era acusado de fazer lobby ali, de ter ganhado uma graninha ali, né? Naquela negociata. Mas o Lewandowski já foi lá, já tratou de arquivar aquilo lá e hoje o Lula é o cidadão mais honesto do Brasil, como ele mesmo já disse algumas vezes, né? Que ele é o cidadão mais honesto do Brasil. Hoje ele é, no papel pelo menos, ele não tem nenhum processo, não responde nenhum processo. Talvez se nós que gostamos às vezes de tecer críticas aí a esse pessoal aí, principalmente o pessoal do STF, nós podemos ter, assim, podemos ser considerados aí bandidos e o Lula não, é um inocente.
O presidente Bolsonaro, por exemplo, responde a vários processos aí no Supremo Tribunal Federal por fake news, por um monte de baboseiras aí que eles inventam. Fala o gabinete do ódio, fala um monte de coisas aí, mas o Lula não. O Lula é um cara extremamente honesto, um cara que nunca participou de nenhuma falcatrua. Aquilo que o Palocci falou lá, que ele era um ladrão, e que o Palocci, inclusive, devolveu ali cerca de 100 milhões de reais, aliás, aos cofres públicos, de dinheiro roubado. Aquilo ali é tudo falácia do Palocci, né? O Palocci arrumou aquele dinheiro não sei aonde, devolveu, mas nada daquilo que ele disse era verdade em relação ao ex-presidiário. Então, meus amigos, é complicado. A coisa está indo de uma forma assim que eles fizeram de tudo. O Fiuza costuma chamar de Operação Lava Lula, né? A Operação Lava Lula agora foi concluída, o Fiuza disse ontem. E é bem isso mesmo, né? Eles fizeram essa Operação Lava Lula aí, e ontem ela foi concluída e o Lula hoje está como um lençol branco. Tá branco, foi lavado com o melhor sabão em pó, o melhor detergente que tem. Tá até daquele de doer os olhos quando você olha para ele. Tão branco que ele tá, limpinho, limpinho. A ficha do Lula hoje está limpa, limpa, limpa. E nós é que temos que assistir isso de camarote, né? Assistir isso e ficar quietinho, porque se a gente criticar, ainda corre risco de nós, sim, irmos para a cadeia. Então, meus amigos, eu peço a você que observe aí, se não for inscrito no canal, dê essa força pro canal, clique aí no botão inscrever, se inscreva, deixe também o seu like, faça seus comentários, e nós nos vemos, então, numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.